600 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foram entregues nesta quinta-feira, tem um dia a mais, mas enfim, foram entregues nesta quinta-feira em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. A entrega foi feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar a reportagem. A entrega foi uma parte do projeto do conjunto habitacional Caminho das Árvores, que prevê a construção de 1.500 apartamentos em 5 empreendimentos. Esse empreendimento foi contratado em 2014 e a entrega dos apartamentos de hoje contempla a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são pessoas com a menor renda familiar de até R$ 2.400. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, relembrou que nesse início de governo foi retomada a prioridade do programa para essa faixa da população que mais necessita de moradia própria. O presidente Lula lá atrás criou o Minha Casa Minha Vida, proporcionar casa para quem não precisa, e voltou à faixa 1, porque tinha sido no governo anterior suprimida a faixa 1. A faixa 1 é exatamente a família de menor renda. Gente rica não precisa o governo se preocupar, compra casa própria. Nós precisamos é viabilizar casa para quem ganha menos. Os apartamentos entregues hoje possuem 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço. Além disso, os condomínios contam com toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação, drenagem e transporte público. A tragédia que devastou o litoral norte de São Paulo vai completar 2 semanas neste domingo. Durante a madrugada do dia 19 de fevereiro, deslizamentos de terra provocados por um temporal histórico causaram mortes e destruição na região. A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Saí, na costa sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia. Outra cidade da região com registro de morte foi Ubatuba, onde uma menina de 7 anos perdeu a vida após uma pedra de 2 toneladas deslizar e atingir o local onde ela morava. Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados, mas nenhuma morte foi registrada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar um habeas corpus em que irão discutir como o racismo afeta as abordagens policiais no Brasil. O caso é sobre um homem negro condenado a 7 anos de prisão após ser flagrado com cocaína. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defende o julgamento por crime de tráfico de drogas e não encara o caso como um problema social. Um homem negro foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de prisão por tráfico de drogas, depois de ser flagrado com 1,530 kg de cocaína na cidade de Bauru, em São Paulo. A pena foi diminuída para 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto pelo Superior Tribunal de Justiça. Para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e organizações não governamentais, é racismo institucional quando policiais usam estereótipos de cor e socioeconômicos no Brasil em suas abordagens. O defensor público do Estado de São Paulo, Fernando Rodolfo, disse que está diante de uma prova ilícita e de uma abordagem construída através do racismo. Na quarta-feira, foi iniciado um julgamento de habeas corpus para discutir o racismo nas abordagens policiais no Brasil. Por outro lado, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defende o julgamento por crime de tráfico de drogas e não um problema social. Nós não aqui, nem vossas excelências, estão a julgar, nesse momento, um problema social, infelizmente. O racismo é uma coisa, como nós ouvimos, que existe. Não temos como não dizer que não existe, ela existe. Existe assim como nós sofremos em outros países. Como o ministro citou, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós sofremos também racismo. Todos nós. Chegamos em outros países. Portugal, sofremos racismo também, em todos os lugares. Não é um privilégio aqui no Brasil. Existe em outros lugares. Mas não podemos esquecer que a droga é droga, que existe em todos e ela é prejudicial em qualquer lugar.
Não é porque a pessoa é de cor preta ou é de cor branca que ela deverá ser isenta por isso. Porque isso existe. Ela não teve outro trabalho, não sei, mas ela existe. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou 2 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, feitas na CPI da Covid. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a extinção de 2 investigações preliminares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Elas foram abertas a partir de pedidos da CPI da Covid. Bolsonaro foi acusado em uma das ações de infração de medida sanitária preventiva, ao não utilizar máscara facial de proteção. Na segunda, o ex-presidente era suspeito do crime de causar epidemia, segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao determinar o arquivamento, Toffoli seguiu o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Segundo o órgão, a ausência de indícios mínimos de que Bolsonaro tenha incorrido em qualquer prática delitiva justifica que os inquéritos não sejam abertos. Para o ministro do STF, em ambos os casos, cabe à PGR opinar pela eventual abertura de um inquérito. A hoje deputada Luísa Erundina teve as contas aprovadas 31 anos depois de ter deixado a Prefeitura de São Paulo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo recomendou a aprovação das contas de Luísa Erundina, hoje no PSOL, durante sua gestão como prefeita da capital em 1991. O colegiado do tribunal decidiu em caráter excepcional e por unanimidade, pelo parecer favorável, 31 anos depois de o TCM ter recomendado que as contas fossem rejeitadas. A defesa de Erundina procurou a justiça e o processo se arrastou por anos. O judiciário entendeu que ocorreu um desvio de finalidade na análise do tribunal, que não se baseou em critérios técnicos. A deputada federal Luísa Erundina disse que recebeu a notícia com muita emoção e que considerou uma reparação histórica e uma vitória de todos que estiveram do lado dela. E depois do intervalo, inconformada com o aumento da gasolina, a presidente do PT critica agora o ministro de Minas e Energia. PIB brasileiro cai no 4º trimestre do ano passado e encerra 2022 com crescimento inferior a 3%. O RB Notícias volta já.